Deus! Oi, gente! Hoje estou aqui, como falei no último vídeo, um pouco sobre que eu entrei na Federal, contei pra vocês como tá sendo estudar lá, tirei algumas dúvidas de vocês, então eu falei que ia vir hoje falar sobre terapia ocupacional, que é o curso que eu estou fazendo na Federal, e cá estou eu, e vamos falar sobre esse curso então. Então vou falar pra vocês um pouco sobre o que é terapia ocupacional, que todo mundo pergunta. Vou falar as matérias que eu tive, o que eu aprendi, vou falar as matérias que eu vou ter futuramente, com o que eu posso trabalhar, como tá sendo estudar TO, porque eu escolhi esse curso, e também vou tirar algumas dúvidas de vocês que vocês me mandaram. Então vamos lá, né? Agora eu já tô no segundo semestre. Eu entrei em 2019, no caso, na metade do ano, né? Que terapia ocupacional, o curso noturno, começa na metade do ano. E daí era pra estar agora já no terceiro semestre, só que devido à pandemia, a Universidade Federal ficou um tempo parada, né? Pois eles optaram por não oferecer o EAD por um tempo, porque alguns estudantes não iam ter como acessar a internet ou não tinham aparelhos para acessar a internet e as aulas em casa. Então eles optaram por não fazer, mas eles fizeram alguns editais também pra descobrir quem não conseguiria e pra enviar esse material pra essas pessoas. E aí agora está sendo ofertado o EAD, só que ainda não de forma obrigatória, voluntários, professores dão de forma voluntária, eles estão sendo pagos, né, só que de forma voluntária, os professores não são obrigados a dar aula, eles dão de forma voluntária, e os alunos também não são obrigados a se inscrever nas matérias, eles se inscrevem se eles quiserem, se eles puderem e tudo mais, né? Então eu também tô fazendo o EAD, então eu vou contar pra vocês também sobre essas matérias e o que eu aprendi. E assim que eu entrei no curso, eu conheci um pouco mais sobre a terapia ocupacional, sobre o que é, então eu vou falar pra vocês um pouco agora sobre o que é essa profissão. Então, é uma profissão da área da saúde, também na esfera social e também da esfera educacional, que trabalha com pessoas que têm dificuldades físicas, cognitivas, psíquicas, sociais e também educacionais. Essa profissão trabalha com as pessoas e com os grupos sociais também. E é através da atividade humana que se desenvolvem os projetos terapêuticos específicos para cada pessoa, para cada grupo social, levando em conta o que é significativo, né, para aquele sujeito, para aquelas pessoas. E isso buscando sempre a autonomia, o bem-estar, o desenvolvimento do sujeito e também a sua qualidade de vida, né? E eu escolhi esse curso porque eu tenho vontade de ajudar as pessoas, eu quero trabalhar com saúde mental e eu também, como falei no último vídeo, gosto muito de arte e queria trabalhar com algo que fosse com arte também, então encontrei na terapia ocupacional tudo isso que eu gosto, porque terapia ocupacional também trabalha muito com a arte. E até agora as matérias que eu tive no curso foi História da TO, que é uma matéria muito importante, ainda mais quando a gente está entrando no curso, a gente consegue conhecer melhor sobre o curso, como ele surgiu, sobre a história, e é bem interessante porque a gente vê que a terapia ocupacional nasceu em um contexto de guerra, né, que os soldados estavam precisando de uma reabilitação. Inclusive, quando a gente lê O Nascimento do Hospital de Foucault, a gente vê que foi nesse contexto de guerra que começou a nascer o hospital, né, a ter esse cuidado, porque os soldados iam para a guerra e era investido muito dinheiro nos soldados, então eles não podiam morrer na guerra, sabe? E eles tinham que ter uma reabilitação para que eles continuassem. Então, é meio bizarro se você parar pra pensar que as pessoas começaram a ser atendidas pra saúde, assim, né? Devido a funcionalidade e o dinheiro gasto do Estado com a pessoa, ao invés de por ser um ser humano, né? Mas enfim, também depois, né, começou a vir a reforma psiquiátrica que questionava exatamente isso, esse tratamento que não era humano, sabe? Porque durante muito tempo as pessoas com questões psíquicas ou deficiências, elas eram tratadas de forma desumana, né? Então começou a se questionar sobre isso, sobre esse tratamento desumano, e essas pessoas também eram marginalizadas, eram largadas, sabe? Eram deixadas pra morrer, sabe? O hospital era um lugar pra morrer, não um lugar pra viver. Então, o introdutor do termo terapia ocupacional foi George Burton. Ele era impulsionador de uma instituição que trabalhava com a reabilitação através da ocupação, e também depois a criadora da profissão terapia ocupacional, a considerada criadora, foi a Eleanor Clark, que viveu entre 1871 e 1942. E em 1915 foi criada a primeira escola de terapia ocupacional nos Estados Unidos.
E agora, vindo aqui um pouco pro Brasil, uma das pioneiras da terapia ocupacional foi a Anísia da Silveira, que era uma psiquiatra. Ela é bem incrível, gente. Ela foi a única mulher do curso de medicina dela, né? Ela se formou e fez psiquiatria, e ela foi trabalhar em um hospital e ela acabou ficando com o setor de terapia ocupacional e ela revolucionou esse setor. Ela trouxe essa humanização do tratamento. Inclusive, no filme da Anísia da Silveira, O Coração da Loucura, mostra muito sobre isso, né? Sobre essa história da vida dela e sobre esse hospital, né? Mostra bastante como eram as instituições antigamente e também o tratamento que eles recebiam. E também mostra sobre a reforma psiquiátrica, sobre a Anísia da Silveira, sobre a terapia ocupacional, mostra muito. E também mostra bastante sobre a arte ali na forma de tratamento. Eu amo muito esse filme e super recomendo que vocês assistam. E aqui na Federal, o curso de terapia ocupacional nasceu em 2000, então ele é muito recente. Nasceu junto comigo praticamente, então é um curso que tem 20 anos, então ele é bem novo, por isso que as pessoas ainda estão conhecendo e ainda é um curso que está se expandindo. Inclusive, aqui em Curitiba, esse curso só tem na Federal e na PUC, que é uma universidade particular aqui em Curitiba. E enfim, como eu falei, essa matéria de História da TO foi muito importante pra gente conhecer o curso, pra gente saber melhor como ele surgiu, e também a gente fez um trabalho muito legal, que a gente foi entrevistar uma terapeuta ocupacional, a gente foi no local de trabalho dela e ela trabalhava com integração sensorial, então a gente conheceu mais sobre isso. Ela trabalhava com crianças autistas, e então ela contou pra gente como era o trabalho dela, a gente tirou nossas dúvidas, a gente viu como era a forma de atuação de um terapeuta ocupacional. E ela trabalha com brincar, né? Porque ela trabalha com crianças e, como a gente aprende, a atividade da criança é o brincar, né? Então, quando ela observa a criança brincando, ela já vai criando um projeto terapêutico e através desse desempenho, né, ela elabora isso e também vai aplicando isso, né, no cliente. Isso para trazer o desempenho, a autonomia e o desenvolvimento, né? Também tivemos a matéria de diversidade e contextos, que foi uma das matérias que eu mais gostei, porque a gente aprende sobre as diversidades e também sobre o contexto das pessoas, que é muito importante que o terapeuta ocupacional tenha essa visão do contexto e da singularidade da pessoa. A gente até mesmo fala, por exemplo, que você não vai ensinar, ajudar alguém na atividade de comer com garfo se não faz parte da cultura daquela pessoa, né? Porque tem algumas culturas que as pessoas não comem com garfo, comem com a mão, então não tem por que você ensinar, ajudar nessa atividade. A atividade que você vai desempenhar com o sujeito tem que ser algo significativo para ele, algo que faça sentido na cultura dele, no contexto que ele vive, em relação às suas vivências, à sua singularidade, né? Então tudo isso você tem que observar, né, quando você é um terapeuta ocupacional, e é muito interessante. Eu gostei muito dessa matéria, ela é bem importante e a gente também fez um trabalho muito legal no final, que também era uma festa da diversidade. Amei essa ideia da professora, que a gente foi juntando grupos segundo nossas afinidades, né, tipo, coisas que temos interesse, como, por exemplo, fotografia, teatro, que lógico foi o que eu fiquei, e também teve um grupo que falou sobre plantas, sobre comida, beleza, várias coisas. E a gente falou como isso está relacionado à cultura, como isso pode ser terapêutico, então foi bem interessante, muito legal. Em breve pretendo falar também sobre como o teatro pode ser terapêutico. Então foi um momento muito legal de descontração e ao mesmo tempo de aprendizado. Essa ideia foi maravilhosa. Enfim, também tivemos a matéria de psicologia, que eu tava muito ansiosa pra ter, eu queria bastante ter essa matéria. E eu gostei bastante, é bem importante que a gente tenha essa matéria, porque a gente vai trabalhar com pessoas e tem alunos que vão trabalhar, né, com saúde mental, então a gente aprendeu em psicologia sobre os filósofos, né, sobre os criadores, sobre as teorias. Inclusive, um dos que eu gostei mais de aprender foi o Jung, que também fala no filme da Nise. É bem interessante, em breve pretendo estudar mais sobre. Inclusive, a gente fez um trabalho sobre arte clínica loucura, que eu falei no último vídeo, que eu vou falar futuramente, então se inscreve e ativa as notificações. Também tivemos a matéria de análise da atividade, porque como o terapeuta ocupacional utiliza a atividade como uma forma de intervenção, é importante que a gente tenha esse conhecimento, né? E o propósito de uma atividade é você estimular no seu cliente uma resposta relacionada aos objetivos da sua intervenção terapêutica. E além do mais, o desempenho de uma atividade traz a participação da pessoa, encoraja ela, traz significados.
e traz bastante estímulos, então é bem importante estudar sobre isso e bem interessante também, porque o terapeuta ocupacional trabalha com atividades do cotidiano da pessoa, como a gente chama, por exemplo, de atividades de vida diária. Até um dia na aula a professora falou bem assim: gente, amanhã tragam batata e uma blusa pra aula. E a gente ficou tipo, que a gente vai fazer? Daí a gente levou, né, as coisas e a gente descascou batata e dobrou camiseta. Essa é uma aula de terapia ocupacional, pra quem não conhece. É muito legal, e é muito legal porque na verdade isso tem todo um propósito pra você observar a atividade, observar o que você faz ao descascar uma batata, por exemplo, o movimento que você faz, motor, o cognitivo que você tem que estar pensando, tudo, tem muita coisa que a gente tem que observar, então muitos passos, porque às vezes é uma atividade simples, mas ela é complexa. A gente, tipo, esmiuça as atividades, assim, nos passos que tem que fazer pra cada uma, pra gente compreender mais a atividade, como vai ser aquela atividade para aquele sujeito, o que vai estimular nele, questões motoras, questões cognitivas e tudo mais, né? Enfim, foi bem interessante. Depois a gente apresentou esse trabalho e observou também que cada um na sala cortava a batata de um jeito diferente. Alguns tinham mais dificuldade, alguns tinham mais prática, isso também devido às vivências e tudo mais, né? E também tem a parte mais biológica do curso, a gente tem algumas matérias assim mais biológicas, a gente teve a anatomia para conhecer mais o corpo, né, para saber onde fica cada parte do corpo, os órgãos, os ossos e tudo, né? A gente, por enquanto, só teve uma matéria de anatomia, mas vai ter mais uma. Não tá tendo ainda porque é prático, né? Então a gente não tá conseguindo fazer agora devido ao isolamento. Mas enfim, eu gostei bastante de estudar anatomia, mas eu achei bem difícil, até porque tem que decorar bastante nome e tal. Mas, porque é uma decoreba, né? Mas eu achei bem interessante a gente olhar e conhecer o corpo por dentro, né? Apesar de você ficar tipo, ai meu Deus, era uma pessoa, sabe? Enfim, gente, tem até um músculo aqui nas costas que é igualzinho um bife. E acho que foi isso até que me tornou vegetariana, porque eu olhei e pensei, nossa, a gente é igual aos animais, não tem por que a gente se alimentar dos nossos semelhantes. Então vamos fazer uma alimentação baseada de plantas. Louca, ai meu Deus. Enfim, foi uma matéria difícil, mas ao mesmo tempo foi muito legal fazer essa matéria, a gente aprende bastante e também ficam os nomes dos músculos, dos ossos na nossa cabeça, tipo, de repente você tá fazendo, sei lá o que, você tá andando, daí do nada você pensa, nossa, deltoide, nossa, trapézio. E, enfim, nessa primeira matéria de anatomia a gente aprendeu sobre os ossos, sobre os músculos, e a gente vai ter mais uma matéria e vai aprender mais detalhadamente, como por exemplo os ossos da mão, acredito, né? E também tivemos a matéria de bioquímica, que também é difícil, mas é também interessante e é bom pra você conhecer sobre como funciona o corpo e tudo mais. Também tivemos biologia celular e biologia tecidual, que foi uma das que eu fiz EAD, e também é difícil, só que é bem interessante você conhecer o seu organismo, conhecer o organismo também das pessoas que você vai trabalhar, né, como ele funciona, enfim, todas essas questões. Também agora fui um pouco pro segundo semestre, mas voltando no primeiro semestre, a gente teve desenvolvimento humano, que fala sobre as fases da vida, né, sobre o bebê que nasce, sobre a criança, e no caso a gente aprende, por exemplo, a gente faz uma tabela lá pra visualizar o que em cada fase é esperado que você faça, né, seja a sua atividade, o que você esteja fazendo. Por exemplo, andar. É esperado que você faça em uma idade. E também nessa matéria aprendemos sobre alguns teóricos, como Freud, Erik Erikson, a Berger também, que é uma das que a gente mais estuda no desenvolvimento humano, né? Para que a gente conheça sobre o desenvolvimento cognitivo, biosocial, psicossocial, sobre as ocupações e papéis ocupacionais de cada fase, então a gente vai aprendendo nessa matéria. Essa matéria também se divide em duas, no caso, no primeiro semestre, né, na primeiro desenvolvimento humano, a gente aprendeu até mais ou menos a fase do adolescente, aí no segundo semestre a gente teve desenvolvimento humano 2 e aprendemos a partir do adolescente até o idoso sobre as fases da vida, né, sobre esses desenvolvimentos biosocial, psicossocial, o papel ocupacional e as ocupações, como eu falei, também aprendemos nessas outras fases da vida. E também falamos um pouco sobre a morte, né? Porque a terapia ocupacional também trabalha com pessoas em estados terminais, com cuidados paliativos, por exemplo, que essa pessoa, né, que está nesse estado terminal, ela tenha uma qualidade de vida, ela tenha alguém para conversar, ela faça alguma atividade, e também para esses familiares
terem alguém para dar um suporte, para conversar também e para lidar melhor com esse momento da vida, né? Enfim, nessas matérias de desenvolvimento a gente também faz trabalhos muito legais. A gente fez um dia observação da realidade no primeiro semestre, que a gente observou uma criança, né, como ela agia, assim, a gente comparou com a teoria, né, para ver se correlacionava, se a pessoa estava em desenvolvimento, se estava obtendo o desempenho esperado. Então foi bem interessante também. A gente também fez uma entrevista com pessoas que tivessem a mesma ocupação. Por exemplo, eu entrevistei a minha mãe e a minha prima, que são professoras. Aí a gente fez as mesmas perguntas e observou também as respostas de cada uma. E também observando a diferença, né, da fase e da idade. Então também foi bem interessante fazer esse trabalho. E no desenvolvimento 2 a gente fez trabalhos bem legais também, bem criativos. A gente também fez várias entrevistas. Eu sou o tipo que entrevistei a minha família inteira com esses trabalhos, que era pra entrevistar uma pessoa de cada fase da vida, né? Então já aproveitei que eu tenho uma irmã adolescente, uma irmã adulta, e já entrevistei elas também adoram falar, então também foi muito legal essa troca, né, que a gente teve. E no final a gente fez um trabalho criativo que também ficou muito legal. A gente ficou com a fase da adultez emergente, que no caso é a transição da adolescência para a fase adulta, e a gente chamou algumas pessoas que estão nessa fase. A gente elaborou essas perguntas e mandou para eles, e a gente respondeu essas perguntas em vídeo, explicando para eles sobre essa fase da vida, sobre como algumas coisas são normais e fazem parte, né, dessa fase. Então foi bem interessante, foi bem legal. Eu amei muito fazer esse trabalho, eu gostei bastante do resultado. E os trabalhos da nossa turma também ficaram incríveis. A professora ter dado essa ideia de fazer um trabalho criativo foi maravilhoso, porque surgiu várias criatividades e o pessoal também foi muito talentoso ao fazer. Também tivemos metodologia científica, que acredito que tenha em todos os cursos, né, nos primeiros semestres, para que a gente aprenda a fazer trabalhos acadêmicos, fazer fichamentos, resumos, resenhas, tudo isso a gente aprende em metodologia científica, normas da ABNT e tudo mais. Também agora nesse segundo semestre tive a matéria de Sociologia da Medicina, que foi uma matéria que eu gostei muito. A gente fez essa também de forma remota pelo EAD, né? E foi uma matéria bem legal, porque ela traz esse social, né, da medicina, da saúde, traz questionamentos, como por exemplo a forma que um médico se porta, o endeusamento dos médicos. A gente falou também sobre outras formas de medicina de outras sociedades, como por exemplo dos indígenas, medicina tradicional, as benzedeiras. A gente também estudou o nascimento do hospital, toda essa história também que a psicologia, a terapia ocupacional, a saúde veio percorrendo com uma visão mais social. Também vimos essa questão da reforma psiquiátrica, um tratamento mais humano, como eram as instituições. Também vimos o filme da Nise nessa matéria, a segunda matéria do filme da Nise. E nessa matéria, eu não sei como seria de forma presencial, mas de forma EAD foi bem legal, porque a professora passava textos pra gente lendo durante a semana, artigos, né, livros. Então a gente ia lendo e no dia da aula síncrona a gente discutia sobre esses textos, fazia reflexões, a professora fazia um resumo sobre os textos e trazia algumas coisas a se pensar, pra gente pensar, né. Então acho que essa matéria é bem importante para terapeutas ocupacionais, para pessoas da saúde, porque é muito importante que a gente tenha essa visão social do nosso trabalho, das pessoas, da sociedade em si, né, mesmo. Então, das matérias que eu tive foram essas. As que era para eu ter tido também no segundo semestre eram Anatomia 2, Análise da Atividade Humana, que a outra era uma introdução, né, esse seria mais aprofundado. E também atividades expressivas, que eu queria muito ter essa matéria, meu Deus, estava muito ansiosa para essa matéria, porque ela fala sobre essa questão da arte, sobre o corporal, sobre teatro. Então eu queria muito ter, sobre escrever também, acredito. Então eu queria muito ter essa matéria, eu acho que eu vou me identificar bastante, vou gostar bastante de fazer. Mas, né, acabou que não deu, até por ser uma disciplina mais prática mesmo, né, que precisa mais de um contato, que no caso teria até um laboratório e tal. Daí não deu pra fazer esse ano, né, ano que vem talvez, espero, glória a Deus, que nós façamos. Mas então, sobre as matérias é isso. Quem quiser saber mais sobre as matérias que vão ter futuramente no curso, a grade horária, né, me mandem um oi lá no Instagram que eu mando pra vocês. E a área que pode trabalhar é bem ampla. O terapeuta ocupacional, segundo o COFITO, que é o Conselho
Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. O terapeuta ocupacional pode trabalhar em clínicas com atendimentos individuais ou em grupos, pode trabalhar em empresas, porque a gente estuda também sobre a saúde do trabalhador, para o desenvolvimento dos profissionais da empresa também. Pode trabalhar em hospitais, ambulatórios, consultórios, pode trabalhar no CAPS também, que é o Centro de Atenção Psicossocial, em creches e escolas também, trabalhar com crianças, em comunidades terapêuticas, em sistemas prisionais, em projetos sociais, em órgãos de controle social também. Enfim, a atuação do terapeuta ocupacional é bem ampla, é uma profissão que vem sendo mais conhecida e também vem se expandindo. Então, se vocês quiserem prestar vestibular para esse curso, eu super apoio, acho que vocês vão gostar muito, eu tô gostando muito dessa profissão e desse curso, então pretendo fazer também mais vídeos falando sobre. E também vocês me mandaram algumas dúvidas sobre a terapia ocupacional lá na caixinha de perguntas que eu abri no Instagram, então agora, nesse momento final do vídeo, eu vou responder. Como a terapia ocupacional pode ajudar alguém com depressão? Então, a depressão é um distúrbio em que a pessoa sente uma tristeza profunda e também um desinteresse generalizado, um desinteresse em fazer as atividades que antes eram prazerosas. Então, também, aí a gente já pensa no terapeuta ocupacional, as atividades. Então, o terapeuta ocupacional pode auxiliar a pessoa nessas atividades e também a pessoa com depressão, eu acabei não falando, ela acaba se isolando socialmente das outras, por ficar mais sozinha, por querer se isolar mais do mundo e das pessoas. Então, o terapeuta ocupacional vai conversar com essa pessoa, vai conhecer ela melhor, vai saber das suas vivências, procurar entender o que levou a pessoa a estar assim e também buscando saber o que impede a pessoa de realizar suas atividades. Então, o terapeuta ocupacional vai inserir na vida dessa pessoa algumas atividades que são executáveis, algumas atividades mais tranquilas de fazer, que será mais tranquila de fazer para o paciente, para que ele consiga se sentir bem, ver, nossa, eu estou realizando essa atividade, isso vai estimulando ele, vai deixando ele mais feliz com essa realização, até mesmo a arte, a pintura, a culinária, essas atividades podem auxiliar a pessoa a se sentir melhor, a aumentar a sua autoestima, a desempenhar suas atividades e também a realização de algumas atividades em grupo são muito importantes e o paciente vai ter vontade de compartilhar sobre aquela experiência que ele está vivendo, ainda mais se for um grupo em que as pessoas que estão ali têm quadros depressivos, por exemplo, as pessoas vão se sentir mais à vontade para compartilhar os seus relatos umas com as outras. Então é bem importante essa participação social, esse engajamento e esse contato com outras pessoas também, para que esse isolamento ele deixe de ser tão forte e comece a existir mais esse contato com outras pessoas. Achei aqui até um relato no Crefito de uma profissional que ela contou. Atividades como as desenvolvidas no grupos de música, de pintura e desenho, de culinária ou nos grupos de beleza do CAPS e Buina permitem que os pacientes desenvolvam um desejo pela socialização, a vontade de compartilhar experiências. Essas atividades acabam tendo reflexos em outros aspectos da vida do indivíduo, explica a doutora. Na troca de experiências, a apatia, a falta de desejo e interesse vão desaparecendo, concluiu. Então, no caso, esse é um tratamento eficiente que vai trazendo a pessoa de volta à vida, às suas atividades, o contato com as outras pessoas, que isso tudo é muito importante para que a pessoa consiga estar feliz e ter uma qualidade de vida e ter saúde também, saúde mental, no caso aqui. Conta sobre a Nise e como ela influencia. Então, gente, como eu falei, a Nise influencia muito no nosso estudo. Ela foi uma das pioneiras da terapia ocupacional aqui no Brasil. A gente vê ela em quase todas as matérias. A gente, inclusive, já assistiu o filme dela em 2 matérias da faculdade. E a gente sempre que vai fazer um trabalho falar dela. Ela foi muito importante mesmo para a terapia ocupacional. Inclusive, em breve posso fazer um vídeo falando sobre ela, sobre o filme dela, que já deixo aqui indicado para vocês assistirem depois que esse vídeo acabar e depois que vocês se inscreverem no canal. Vamos lá ver. Enfim, esse era o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conhecido mais sobre a terapia ocupacional, que eu tenha tirado as dúvidas de vocês, que vocês tenham se interessado por esse curso, que vocês pesquisem, que vocês falem para as pessoas sobre esse curso. E é isso aí, vamos expandir a terapia ocupacional e cuidar da nossa saúde mental.
Até rimou. Enfim, gente, era isso. Se vocês quiserem prestar vestibular para esse curso também, aproveitem, se inscrevam que tá rolando as inscrições na Federal. E é isso, deixem seu like, comentem, falem as dúvidas de vocês se vocês tiverem mais dúvidas, coisas que vocês gostariam que eu falasse sobre a terapia ocupacional. Em breve eu pretendo trazer mais vídeos também falando sobre isso. Então é isso, tchau e até a próxima!